É impossível, mas Deus pode. E nós cremos realmente nisso. Nós cremos nos milagres que o Senhor faz, naquilo que só Ele pode fazer na nossa vida. Irmãos, algumas pessoas, elas me procuram, assim, no final do culto, ou logo no começo, ou até mesmo em outros lugares, e elas me dizem assim que receberam algo do Senhor na quarta-feira. E elas falam assim, olha, só que eu não tenho muita coragem de ir lá na frente, eu tenho vergonha, né? E eu queria, assim, abrir para a igreja, né, a oportunidade para que você esteja escrevendo o seu testemunho, né, se você desejar assim. E aí você pode mandar para mim seu testemunho. Se você não tiver muita coragem para vir aqui em cima, a gente lê o seu testemunho, porque o testemunho ele vai edificar outros. Eu creio nisso, né? Então, eu queria, antes de nós estarmos trazendo a palavra, eu estou vendo o Diego aqui, né? E eu sei que ele tem um testemunho. E aí eu creio que nessa noite você vai dar esse testemunho. Amém? Então vem para cá. Antes de nós estarmos meditando na palavra, a gente vai ouvir um pouquinho aqui o testemunho do Diego. Tem uns que eu desafio, gente. Aí a pessoa treme um pouco, mas já vem. Mas o Diego ele já veio mais de uma vez aqui, né, Diego? A paz do Senhor, igreja. Amém? Fui pego de calça curta mesmo, né, literalmente. Na verdade, a gente vive tempos que não é fácil de crescer, ou de alcançar algum sonho, ou de galgar alguma profissão, algum status dentro de uma empresa, né? Eu trabalho numa empresa que não é grande, tem aí 35 funcionários em média. Uma empresa pequena, vim de uma empresa grande, uma empresa pequena, faz 2 anos e 2 meses que eu estou lá. E passei por uma adaptação, né? E já faz algum tempo que eu batalhava por uma posição lá dentro da empresa, e graças a Deus faz aí 2 semanas que eu fui desafiado a estar assumindo esse novo cargo, onde existe um peso sobre questão de liderança, tomada de decisão, mas era algo que eu buscava. Orei aqui na quarta-feira e Deus ouviu, e graças a Deus, graças a Ele mesmo que nos dá aí capacitação, a gente, graças a Deus, fomos contemplados aí com a vaga. Amém? Glória a Deus. Assim nós testemunhamos, né, de tudo aquilo que o Senhor faz. E às vezes a gente limita, né? O Senhor, a gente acredita que o Senhor vai agir só em algumas coisas, né? Mas o Senhor, Ele trabalha nos mínimos detalhes da nossa vida. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Então, que o teu coração esteja sempre voltado para isso. Quando você dá um passo de fé, e você vem aqui à frente para receber a oração, trazendo o desejo do seu coração, creia que o Senhor está contemplando tudo isso. E que o Senhor vai abrindo portas, Deus vai preparando o caminho, Deus vai agindo, Deus vai movimentando a terra, movimentando o céu, e tudo com o propósito de glorificar o seu próprio nome, de ser exaltado. Então, toda vez que você testemunha, que você testifica de um milagre, de uma resposta de oração, que você creia que o nome do Senhor está sendo glorificado com isso. Então, quarta-feira é quarta-feira da vitória, quarta-feira é a quarta-feira dos impossíveis, mas que Deus pode, não é? É impossível, mas Deus pode. Então, não desista de crer, não desista de buscar, continue colocando diante do Senhor, continue trazendo diante do altar, e creia que o Senhor, Ele trará a resposta ao teu coração. Creia que o Senhor fará a vontade dEle, Ele vai testificar no seu coração, Ele pode te surpreender, porque às vezes a gente coloca diante do Senhor uma coisa e o Senhor faz outra muito maior. E você fala, peraí, foi mais do que eu imaginei. E Deus pode fazer isso. Como também Deus, Ele pode agir e Ele pode te preparar um outro caminho. E você poder enxergar que aquilo foi de Deus. Que aquilo que você estava pedindo não estava tão correto, tão direcionado mesmo para ser bênção para a tua vida. E Deus te conduziu para um outro caminho. Então, eu creio sempre nisso. Deus, Ele não deixa ninguém sem resposta. Deus sempre vai ter uma direção para o teu coração. A soberania do Senhor, ela reina. Então, a soberania do Senhor, ela vai reinar na sua vida e vai reinar em tudo aquilo que nós realmente colocamos diante dEle e descansamos. Amém? É impossível, mas Deus pode. Então, hoje nós
Vamos fazer uma leitura, um texto que está lá em Lucas, capítulo 13. Esse texto, irmãos, ele é muito interessante porque o único relato a respeito dessa cura foi no Evangelho segundo Lucas. Lucas, ele era um médico, então, ele falar de alguém que estava enfermo, ele tinha propriedade para falar da situação, daquilo que ele via, né, daquilo que ele estava relatando. Então, esse relato de Lucas 13 é um relato que nós só encontramos nesse Evangelho. Então, a partir do versículo 10 até o versículo 11, primeiramente, que só essa parte, né, dois versículos, diz assim, ó: certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, viu uma mulher que andava encurvada, havia 18 anos. Ela tinha um espírito que a mantinha doente e era incapaz de endireitar-se. Vamos ler esse finalzinho juntos. Ela era... Amém? Ela era incapaz de endireitar-se. E aí, quando a gente olha aqui, esse texto, ele nos mostra uma realidade de uma vida. Aquela mulher, ela estava com um espírito de enfermidade há 18 anos. Então, se a gente pensar aqui, 18 anos é uma longa trajetória, né? É uma história um pouco comprida, 18 anos debaixo de um espírito de enfermidade. Essa enfermidade, como o próprio texto ele está falando aqui, era uma enfermidade espiritual, mas que afetava ela fisicamente. Então, a enfermidade aqui era um andar curvado, e esse andar curvado, ele não é algo nada natural para nós. Pensar em alguém que anda totalmente curvado, né? Com o seu rosto voltado para o chão. Essa era a realidade dessa mulher. 18 anos debaixo dessa enfermidade, que aqui o texto diz que ela é uma enfermidade espiritual, que fazia com que ela andasse curvada, com seu rosto virado para o chão. E aí nós, pensando nisso, a gente pode trazer algumas perguntas para o nosso coração, e que você meditasse nelas. Que uma delas é a seguinte, ó: há quanto tempo você está carregando esse peso? É uma pergunta. Porque quando a gente fala dessa mulher, essa mulher estava sobrecarregada, né, com uma enfermidade que fazia com que ela se curvasse. E eu creio que existem vários pesos que a gente pode carregar, que vêm sobre os nossos ombros, que não dizem respeito ao fardo leve de Jesus, e que muitas vezes a gente vem carregando por muito tempo. E a nossa vida ela está curvada, a nossa face ela não está voltada nem para frente e nem tem capacidade de olhar para cima, mas está o tempo todo olhando para baixo. Está o tempo todo, usa uma expressão, né? Cabisbaixo, não é? Olhando para baixo. Então, Jesus afirma que essa mulher, ela estava presa. E aí a gente pensar nisso, que a prisão dela aqui, quando fala presa, o prender, ele tem a ver com privar, com acorrentar, com cercear liberdade. Então, essa enfermidade a prendia, essa enfermidade fazia com que ela ficasse curvada, 18 anos. E eu creio que muitas vezes essa situação, ela envolve a nossa vida, uma situação não igual à daquela mulher, mas que faz com que muitas vezes espiritualmente a gente tenha uma postura igual a dela. Talvez a deficiência na sua vida não seja simplesmente um problema físico, de coluna, no caso, né? Mas espiritual. Algo que vem vindo na tua história há muito tempo e que você está encurvado diante dessa realidade espiritual.
algo que veio como um peso sobre a sua vida, como uma história antiga, algo que você vem vivendo, e que já produziu muitas dores, já produziu muita tristeza, muito abatimento. E como essa mulher, 18 anos, é muito tempo para alguém carregar algo, não é? Não é muito tempo uma pessoa carregar algo. Essa mulher, por 18 anos, ficou carregando algo, né? Um peso sobre a sua vida. E eu creio, irmãos, que para muitos, o passado tem assolado o presente. E eu falo isso porque muitas pessoas hoje, elas não conseguem viver a paternidade de Deus. Muitas pessoas hoje, nós estamos lendo Uma Vida com Propósito, amém? Hoje nós estamos no capítulo 18, né, o 18º dia. E a gente tem visto nesse tempo, né, o desafio de conectar. E esse desafio de conectar tem a ver com pertencer, escolher a quem pertencer, né, e tem escolha de fazer parte da família. E eu creio que isso, né, muitas vezes não acontece de fato em muitos corações, porque o passado tem assolado o presente. E aí o passado ele fica de uma forma tão forte, afetando a sua vida, que não consegue se levantar para o novo de Deus. Não consegue dar essa erguida, né? E a gente viu no texto que fala que aquela mulher, ela não conseguia. Para ela, era impossível endireitar-se. E muitas vezes, pessoas que estão presas com o seu passado, ou com algumas histórias do seu passado, elas também não conseguem endireitar-se. E é uma situação muito, muito difícil, né, quando tem essa questão que envolve a nossa vida. Mas eu creio que tem promessa de Deus para todos nós, amém? Você crê nisso? O Senhor, Ele tem palavra para o meu coração, Deus tem palavra para o seu coração também, eu creio nisso. Lá em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, ali tem uma palavra do Senhor para mim e para você. E o Senhor diz assim, ó: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. É a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua. Que você tome posse disso em nome de Jesus. Eu não sei qual era o peso que você estava carregando e que era impossível de se endireitar, mas eu creio que Deus tem algo nessa noite para nós. E eu queria que a gente lesse junto essa frase que vai sair no Data Show. Vamos lá? Pode trocar para a gente. Vamos lá? Vamos contar até 3 para falar todo mundo junto, bem forte? Amém? 1, 2, 3. Vamos lá? É impossível para o homem endireitar-se, mas é possível. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. É impossível para o homem endireitar-se. É impossível para o homem sozinho endireitar-se. Era impossível para aquela mulher sozinha endireitar-se. Mas para Deus é possível. Para Deus é possível. Tudo é possível para Deus. O Senhor Jesus, Ele encontrou com aquela mulher e Ele mudou a história dela. Gálatas capítulo 5, versículo 1, fala do propósito de Jesus. E ele diz assim, ó: foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Não se deixe novamente cair debaixo de peso, de jugo. E nós não fomos criados para uma vida de escravidão. Nós não fomos feitos para isso. Na graça, a nossa vocação ela é
liberdade, amém? Na graça, a nossa vocação se chama liberdade. Foi para isso que Cristo nos resgatou. Ele nos trouxe para a liberdade. E o Senhor quer nos livrar. Aquela mulher, ela estava aprisionada. E Jesus a encontrou. E quando Jesus a encontrou, o Senhor Jesus mudou a sua história. Uma mulher que era impossível dela se endireitar sozinha. Mas quando ela encontra com Jesus, a graça de Jesus, essa vocação de liberdade que vem por Jesus Cristo, a transforma e muda a sua história. E a gente crê nisso, eu creio nessa palavra, e por isso eu trago para o nosso coração nessa noite. Porque é isso que Deus quer fazer conosco. Vamos voltar lá no texto de Lucas 13? Vamos continuar ele? Ele diz assim, a partir do versículo 12: chamando-a para perto, Jesus disse: mulher, você está curada da sua doença. Ele impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela pôde endireitar-se, e começou a louvar a Deus. Foi isso que aconteceu. Maravilhosa obra que Jesus realizou. Havia toda uma questão em relação ao sábado. E Jesus, ele tinha prazer de ir na sinagoga aos sábados, para manifestar a graça do Senhor. E ele fez isso nesse sábado. Ele foi até a sinagoga, e ele manifestou a graça do Senhor na vida daquela mulher, num sábado. Um dia que para os judeus, para a religião, naquele contexto ali, era um dia que ninguém podia fazer nada, nem curar. E Jesus, ele veio para curar. E para Jesus não tem dia de curar, todos os dias a graça dele se estende sobre nós. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Eu creio nisso. E aqui a transformação na vida daquela mulher levou ela a louvar a Deus. Então eu vejo aqui, vamos colocar assim, que são 4 pontos importantes que a gente vê nesse texto, e que tem um pouco a ver com sentidos, né? Existem 3 sentidos aqui, que são os nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos, amém? Todo mundo sabe: olfato, visão, audição, tato, não é? Paladar. E o Senhor Jesus usou aqui alguns desses sentidos para abençoar. E aí a gente olha para esse texto, e uma primeira coisa que a gente vê é que Jesus olhou para ela. Quando a gente pensa em Jesus, ele entrando na sinagoga, e tendo ali vários judeus, na sua maioria homens, e Jesus, ele entrando na sinagoga, o olhar de Jesus dentro daquele lugar, ele procurou aquela mulher, e Jesus, ele olhou para ela, alguém que não era alvo de olhar de ninguém, alguém que andava encurvada, né? A própria questão de ser mulher e do lugar onde ela estava. Então, a gente percebe que essa questão de Jesus olhar para aquela pessoa, olhar para aquela mulher, tinha um significado muito profundo, e que é para nós libertador. Eu creio nisso. Sabe por quê? Quando Jesus olha para aquela mulher, o olhar de Jesus para ela era um olhar acolhedor. O olhar de Jesus era um olhar compreensivo. Ele estava compreendendo a situação dela. O olhar de Jesus demonstrava compaixão e amor. Então, não era um simples olhar, e nem era um olhar de acusação, ou de desdém, de desmerecimento, não era um olhar de crítica, não era um olhar acusador, mas era um olhar cheio de compaixão e de misericórdia, pela situação que aquela mulher estava. Então, no meio de toda aquela gente, e ela naquela situação, Jesus olhou para ela. Irmãos, é maravilhoso a gente saber que Jesus, ele olha para nós. Que independente da situação que nós estamos vivendo, o olhar de Jesus, ele está voltado para as nossas vidas. O Senhor, ele nos encontra. O Senhor nos olha. E o olhar dele é de compaixão e de misericórdia. É esse o olhar
de Jesus. E quando a gente segue, a gente vê que o Senhor Jesus, ele faz algo mais por aquela vida. Ele não só ficou observando ela, Jesus não ficou só olhando ela, mas Jesus a chamou. Jesus a chamou, Jesus dirigiu a sua palavra a ela e chamou ela. Então, o olhar de Jesus fez com que ela, que estava ali naquela situação, olhando para o chão, ela fizesse um esforço para ver quem é que estava lhe chamando. Então, alguém que já não mais olhava olho no olho, alguém que já não tinha mais condição, né, de olhar para ninguém. Imagina a situação de coração, a situação assim, da vida dela, de autoestima. Ela estava para baixo, ela estava numa situação difícil mesmo. Mas ela ouvir Jesus a chamar e olhar para Jesus. E quando ela olha para Jesus, a gente vê que existe muita coisa aí. E uma das coisas que a gente vê nesse texto, que foi Jesus que viu ela primeiro. É diferente, né? Porque às vezes a gente pensa assim, onde está Jesus? Eu preciso de Jesus, não é? Estou procurando Jesus. Preciso de um milagre. Mas aqui nesse texto, e nessa situação dessa mulher, foi Jesus que a chamou, foi Jesus que viu ela primeiro e a chamou. Jesus, ele tinha interesse em curá-la. E eu creio que o Senhor, ele tem interesse em nos curar de toda enfermidade, seja física ou espiritual, para glorificar o seu nome. Naquele dia, naquela sinagoga, o Senhor Jesus estava glorificando o seu nome através de uma cura. Isso é maravilhoso demais, quando a gente percebe a ação de Deus glorificando o seu nome. Então, Jesus, ele tinha interesse em curá-la. Jesus a chamou, primeiro Jesus olhou, depois Jesus chamou, e depois Jesus falou diretamente com ela. E aí, quando Jesus fala com ela, aí ali as coisas começam a ser transformadas. Porque quando você vê o texto ali, a gente leu agora há pouco aqui, o Senhor disse para ela assim, ó, mulher, você está curada da sua doença. Né? Foi uma palavra simples, uma palavra direta. Jesus não perguntou para ela o que ela fez para estar assim. Jesus não perguntou isso para ela. Jesus não dirigiu para ela nenhum tipo de questionamento, mas Jesus, ele se importou com a sua dor, ele se importou com a sua situação. Isso faz parte da sua compaixão. Então, quando a gente vê Jesus falando com essa mulher, a gente precisa entender, porque para aquela sociedade, e hoje também não é diferente, as pessoas falam assim, ele está passando por esse problema, ele deve ter feito algo para merecer. Essa situação aí, ela é resposta de alguma coisa. Não. E a tendência humana, muitas vezes, é tentar achar respostas para as coisas que estão acontecendo. E eu creio, irmãos, sabe, para você que veio aqui nessa quarta-feira, que a tua situação e o teu problema, Jesus não pergunta por quê, mas Jesus, ele se move com íntima compaixão e ele vem com interesse para nos curar. Amém. Amém? É assim o amor do Senhor. É assim que o Senhor nos transforma. E eu creio que as coisas vão mudando no nosso coração. Porque quando você sente Jesus te tocar, você começa a ter algumas atitudes diferentes. A tua postura muda. E pode ser realmente que a tua vida, né, e as coisas a forma que você viveu, atraiu muita coisa sobre você. Mas o Senhor, Ele joga tudo isso no mar do esquecimento, Ele transforma tudo isso daí de uma forma com a sua graça. E Ele te dá a condição de escrever uma história nova, de viver um novo nele. Então, e aí por fim,
a gente vê Jesus impondo as mãos sobre ela. E aí, quando a gente vê Jesus impondo as mãos sobre essa mulher, a gente precisa entender que ela era completamente curvada. Não era uma dor nas costas. Não era, assim, uma coisa simples. Ela era completamente curvada. Ela não podia olhar no rosto das pessoas. Ela não podia olhar frente a frente com as pessoas. Ela não tinha condições de contemplar o céu. Ela estava na sinagoga, mas ela não tinha condições de adorar como os outros adoravam, porque ela estava encurvada. Mas um encontro dela, uma pessoa provavelmente desprezada naquele meio, pela sua situação, foi transformador. E eu creio que para nós é assim também. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, Ele é transformador da nossa vida. E pode ser que você hoje não esteja vivendo uma situação igual a dela, mas pode sim que você esteja encurvado espiritualmente diante de muitas escravidões na sua mente, de coisas do passado que te assola no presente, de situações, ou até mesmo de problemas na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, e que te encurvam realmente, deixam você prostrado, mas não para o Senhor. E aí eu quero declarar hoje, com muita autoridade de Deus aqui, né, que hoje é dia de liberdade. Amém? Hoje é dia de liberdade. Você crê nisso? Amém? Hoje é dia de liberdade. Hoje é dia de se encontrar com o Senhor. Hoje é dia de você colocar a tua vida no altar e deixar o Senhor agir. Saia de uma geração encurvada. Porque se nós olharmos para esse mundo, e a forma que muitas pessoas vivem nesse mundo, com aquele espírito de orfandade, de achar que está sem sentido a sua vida, e que não tem propósito. Muita gente, tudo assim, andando assim, multidões, muita gente andando assim, muita gente andando encurvado. E olha, tem uma coisa para te dizer, que o Senhor, Ele disse que essa mulher, ela era uma filha de Abraão. A gente não leu o texto, mas um pouquinho adiante ele fala assim, quando os fariseus, as pessoas estavam questionando ele pela cura, ele falou assim, por acaso não é bom curar uma filha de Abraão? Ele estava falando assim, por acaso não é correto que uma pessoa fiel seja livre do que a deixa enferma? Não é bom acontecer isso? E eu creio que aqui existe uma história, irmãos, porque nós não fomos criados para a escravidão. Como eu disse lá, a graça para nós, a vocação é liberdade. Essa mulher, como filha de Abraão, ela deveria ter uma dignidade. E eu creio que isso é algo que nós precisamos ter na nossa vida, dignidade. E a sua dignidade, ela estava perdida por conta da situação que ela estava vivendo. E ela aprisionada por aquela enfermidade na sua vida. Mas quando Jesus a vê, as coisas mudam. E eu creio que é assim conosco, irmãos. Quando Jesus, Ele nos encontra, quando Jesus nos vê, quando Jesus nos chama, quando Jesus traz a palavra ao nosso coração, quando Jesus nos toca, as coisas mudam. Então, é impossível para o homem se endireitar, mas para Deus é possível endireitar o homem, colocar ele de pé novamente. E eu creio nessa noite que Deus, Ele vai te colocar de pé. Então, levante a cabeça, veja Jesus estendendo a mão para você. Levanta a cabeça, não deixe, se for se prostrar agora, vai ser só para adorar Jesus. Amém?
não é para se prostrar diante de situações, não. Quando a gente olha para essa mulher, depois que ela levanta a sua cabeça novamente, e ela fica novamente ereta, a primeira resposta do coração dela foi elevar um cântico de adoração a Deus, foi louvar a Deus. E o que o Senhor quer ouvir de você? Louvores. O que o Senhor quer ouvir na sua história? Adoração. Eu não sei o que a filha de Abraão, que era alguém que estava dentro da sinagoga, mas que estava sofrendo, eu não sei se ela tinha condições de louvar a Deus, ou o que vinha no coração dela, vendo aquela situação dia após dia. A gente pode perceber nela o quê? Uma determinação, porque ela estava naquele lugar e ela sabia que aquele lugar tinha um significado. Mas eu creio que aquele toque de Jesus na sua vida e o levantar dela colocou um cântico novo na sua boca. Eu não sei qual é a canção que você tem cantado. Eu não sei qual é o tipo de hino que você tem elevado. Se são lamentações de Jeremias, né? Você fala, não é bíblico, pastor. Lamentações de Jeremias, né? Quais são os cânticos que têm brotado do seu coração? Mas eu creio que nessa noite Deus vai mudar o teu cântico. Deus vai mudar a tua história. Eu creio nisso. Eu te convido a se colocar de pé. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos clamar aos céus. E nós vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus nesse lugar. Então, que você tome uma decisão no teu coração. Sabe, que você não se prostre diante dos problemas. Que você entenda que mesmo ela estando ali dentro da sinagoga, ela foi afligida, ela estava afligida por um mal. E mesmo ela estando na sinagoga, andando entre os pergaminhos, entre os escritos, entre aqueles que liam a palavra, e acontece isso, irmãos. Muitas vezes a pessoa, ela está pelo meio, da onde se ouve falar de Deus, e ela até é simpatizante e visitante do ambiente. Mas quando Jesus ele olha, e Jesus se compadece, e Jesus chama, e Jesus fala, e Jesus impõe as suas mãos, a história muda. A história muda. E eu creio nessa noite que Deus ele vai mudar histórias. Deus vai mudar corações. Porque é impossível, mas Deus pode. A gente crê nisso. Creia nisso de todo o coração. Coloque a tua vida nesse desafio de confiar no Senhor, mesmo que as situações elas não estejam favoráveis. Fé não é aquilo que se vê, mas é aquilo que se crê. Fé, a gente não anda pela vista, mas a gente anda sem enxergar. A gente dá passos de fé. E eu queria nessa noite que você desse passos de fé, que você confiasse no Senhor. E cada passo seu, e nós ouvimos na leitura do nosso livro, essas semanas, que o Senhor, Ele conhece o teu coração. E muitas vezes você evita, né, rasgar o teu coração diante do Senhor. Tipo, o que Deus vai pensar de mim? Eu vou falar isso para o Senhor? Eu vou falar para Ele assim, ó, Senhor, hein? Parabéns, ó, né? Foi assim mesmo, então, que o Senhor quis que acontecesse? Sabe aquele negócio de você rasgar a alma diante do Senhor? E o Senhor olha para a sua vida e fala assim, olha, eu gosto desse cara aí. Sabe por quê? Ele é autêntico. Ele é autêntico. Eu vou movimentar a vida dele. Eu vou fazer coisas novas na vida dele. Sabe? Deus, Ele busca isso no nosso coração. Autenticidade. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fala isso para todo mundo. A gente fala para o vizinho, a gente fala para o incrédulo, a gente fala andando na rua, fala, olha o que me aconteceu, olha a minha situação, olha, podia piorar, né? Não, tá assim. Mas a gente se esquece que a gente precisa colocar isso aí tudo no altar do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Ele vai olhar e falar assim, esse cara é autêntico, essa mulher é autêntica, eu vou agir na vida dela,
eu vou agir no coração dela. Porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura. Então, eu te desafio nessa noite a dar passos de fé. Nós estaremos louvando o Senhor, e logo em seguida, enquanto nós estivermos louvando, eu queria que você viesse à frente aqui. Em pensamento você pode estar falando: Senhor, olha, aquela não foi fácil, hein? Tenha misericórdia da minha vida, mas eu estou indo lá para frente e eu creio que o Senhor vai fazer algo novo. Não é? Não precisa falar alto não, viu, gente? Não precisa falar, ai, Jesus! Não é? Não, fala: Senhor, o Senhor sabe, né? Estou aqui. Eu creio no milagre. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. Eu quero parar de ficar olhando para o chão. E eu quero ter pensamentos exponenciais. Vocês se lembram? Pensamentos grandes. Vamos adorar?